quando a tristeza vai se acumulando, de alguma forma, a sensação que nós temos é que a vida vai se tornando amarga, que a vida vai se tornando azeda, difícil de engolir. Existem situações que vão chegando para cada um de nós que a gente não tem como digerir. A gente fica até dizendo, se eu passar por isso, eu não vou aguentar. Eu não vou suportar viver aquilo. Se alguma coisa assim acontecer, e a gente vai citando alguns cenários que ainda não existem, mas que nos causam temor por esse medo de ter que lidar com algo que é amargo, com algo que é ruim. Existem, de fato, momentos na vida em que as coisas à nossa volta parecem perder o sabor. Na verdade, mais do que perder o sabor, elas começam, então, a se tornar algo que nos causa náusea, que nos causa repulsa. E nesse tempo que se fala tanto de Covid, um dos sintomas da Covid seria aí você perder o olfato, perder o paladar. Mas, infelizmente, em termos práticos, ao longo da vida, a gente não tem como perder exatamente isso. A vida sempre vai ter algum sabor para a gente. E eu queria pensar com os irmãos na vida de uma mulher que tem muito para nos ensinar. Hoje nós iremos estudar apenas a primeira parte da sua jornada, da sua história. Mas é uma mulher que, em determinado momento da vida, ela disse: Deus me tornou uma mulher amarga. Não era a situação apenas à sua volta que tinha ficado com essa amargura toda, com esse azedume todo. Ela mesmo, olhando para dentro de si, ela disse: eu me tornei amarga. E eu queria então te convidar a abrir a tua Bíblia comigo no livro de Ruth, no capítulo 1. Faremos a leitura exatamente do momento em que ela faz essa colocação, que ela se expressa respondendo às pessoas que estavam acolhendo ela ali de volta à sua terra. Ruth, capítulo 1, versículo 20. Mas ela respondeu: não me chamem Noemi, melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Versículo 21. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chama Noemi? O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Amém? Meus irmãos, diante desse texto, diante dessa colocação feita por Noemi, muitas vezes nós nos deparamos com frases parecidas. Ao longo dessa semana, inúmeras pessoas entraram em contato comigo, mandando mensagem, resultantes de algumas reflexões que eu tenho feito na quarta-feira, ou que me viram num domingo de manhã, ou até mesmo que os nossos colegas pastores pregaram. E as perguntas sempre viravam em torno da: onde está Deus? Cadê a esperança? A semana passada, quando eu partilhei sobre misericórdia na aula de escola bíblica, essa semana algumas pessoas me indagaram dizendo: pastor, como conseguir visualizar a misericórdia? E diante dessas perguntas que eu fui ouvindo e acolhendo ao longo da semana, eu comecei a me identificar ainda mais com essa personagem que iremos refletir hoje. Porque ela faz algumas perguntas e algumas colocações nesse momento aqui de sua jornada que são legítimos. Ela olha para dentro da sua história, para si mesma, e diz: por que vocês me chamam de Noemi? Que queria dizer uma pessoa agradável, uma pessoa de deleites. Ela fala: me chamem de Mara, que quer dizer amargurada ou amarga. Ela olha para a sua própria vida e diz: eu preciso mudar de nome, porque o meu nome não condiz mais com quem eu sou. E ela começa a questionar as pessoas que estão ali à volta dela, e diante de seus questionamentos, ela começa a afirmar que Deus trouxe sobre a sua vida um tempo de desgraça. Ela começa a sentir dificuldade de entender exatamente o que é que Deus estava fazendo. Tudo o que ela sentia era esse amargo em sua boca. Agora, quando nós paramos para pensar sobre a sua trajetória, nós começamos a entender o porquê da amargura da vida e o porquê eu e você também passamos por momentos como esse. A partir do versículo 1, nós não iremos ler, mas eu vou narrando para os irmãos. A Bíblia vai nos falar que ela, juntamente com seu marido, Emeleque, e seus 2 filhos, saem da região de Belém, de Eufrata, e vão, então,
para a terra de Moabe. Eles saem da sua região para uma outra localidade, porque naquele período havia uma grande fome, não apenas em um local geográfico, mas a ideia que o texto sugere é que o mundo inteiro estava passando por um tempo de escassez, por um tempo de crise. E o que nos sugere o texto é que esse pai de família, esposo de Noemi, pega a sua família e sai em busca de um lugar melhor para viver. Como se a situação ali em Belém não fosse mais satisfatória. Esse período que eles estão vivendo é o período dos juízes. Quando nós lemos o livro de Juízes, nós percebemos que em diversos momentos o povo se desviava do caminho do Senhor e vinha sobre aquele povo grande dificuldade. Tanto os inimigos começavam a atacar e vencer as batalhas, subjugando esse povo, como começava a surgir tempos de escassez, tempos de limitações. Enfim, era mais um tempo como esse que estava vindo sobre a vida de Noemi. O que nos sugere o texto, então, é que essa migração deles para essa região de Moabe não foi tão favorável. Nos primeiros 5 versículos do livro de Ruth, nós vamos encontrar uma série de frustrações e perdas. A primeira perda que Noemi enfrenta é a perda do seu esposo. Emelec vem a óbito, ela perde o seu marido, e agora ela tem apenas os seus 2 filhos, dando a entender que quando o seu marido morre, os seus filhos ainda eram jovens, ainda estavam no período de formação. Pois o texto vai sugerir que somente depois da morte do marido é que os seus 2 filhos casam-se. Eles se dão em casamento ali com as mulheres de Moabe mesmo, da região em que ela estava habitando, fugindo ali da tradição dos hebreus, que era somente se dar em casamento os filhos aos seus próprios parentes, patrícios ali, o pessoal do mesmo grupo. Então, diante desse casamento, meio que surge no coração de Noemi uma esperança. Ela perde o seu marido como provedor do lar, como aquele que traria segurança e estabilidade para aquela família, e agora ela tem nos seus 2 filhos a oportunidade de continuar não apenas sobrevivendo, mas se alegrando e tendo ali o que desfrutar. Mas o que a Bíblia nos sugere é que ela perde não apenas um filho, mas perdem os 2 filhos. E agora ela se vê num período de escassez, de luto, e com 2 noras ao seu lado, que ela, por ser mais velha, por ser a chefe ali da família, a grande matriarca, tinha que de alguma forma encontrar soluções. Noemi está enlutada, está passando por privações, ela olha à sua volta e já não vê mais esperança, ela olha para suas noras e já não sabe mais o que fazer com elas. E nesse momento de amargura, de tristeza, a Bíblia vai nos falar no versículo 6 desse capítulo, que ela, ainda em Moabe, ouve falar que Deus estava visitando o seu povo. E ela, entendendo que Deus estava abençoando o seu povo, ela decide então voltar para a sua terra. Ela decide então retornar para Belém. E essa decisão dela é uma decisão no meio de muita angústia, no meio de muita amargura, no meio de muitas perdas. Nessa decisão, quando ela vai rumo a Belém, muito antes do meio do caminho, ainda no início da jornada, ela para e diz para as suas noras: não é justo. Não é justo eu fazer isso com vocês. É melhor que vocês retornem para a casa dos seus pais. E ela começa a alegar alguns motivos. O primeiro motivo é, ela já era de idade avançada. Ela não queria mais se envolver num novo casamento. E mesmo que ela se envolvesse no novo casamento e fosse capaz de gerar filhos, faria algum sentido essas 2 mulheres aguardarem esses meninos crescerem para tê-los como seus esposos? Não faria sentido. É por isso que ela encoraja, então, as suas 2 noras a abandoná-la, a deixar que agora essa senhora de alma amargurada siga o seu caminho sozinha. Uma das noras insiste, mas logo que entende a dureza ali, a amargura de Noemi, ela acaba cedendo. Orfa, então, dá um beijo em sua sogra e se despede indo habitar com seus pais. Porém, Ruth decide ficar com Noemi, e nós encontramos então
um dos textos mais poéticos das Sagradas Escrituras, uma declaração de cumplicidade, de amor, de fidelidade entre Ruth e sua sogra. Nessa declaração de cumplicidade, ela estava disposta a ir com a sua sogra para onde quer que ela fosse, a fazer do Deus da sua sogra o mesmo Deus dela, e diante de tanta poesia, ela diz que somente a morte é que deveria separá-las naquele momento. Noemi, então, tem esse acalento. Ela tem uma nora presente, que mesmo sem poder gerar algum tipo de recurso naquele momento, servia como um apoio, servia como um consolo do Senhor, para que ela pudesse então retornar para a sua casa. Quando ela retorna então para a sua região, algumas pessoas a reconhecem. E começam a cochichar, dizendo, olha, eu acho que é Noemi que está chegando, e quando se aproximam dela, ela diz, não me chamem de Noemi. Eu já fui Noemi, mas hoje eu não tenho mais nada. Eu não sou mais uma pessoa agradável, hoje eu sou Mara, eu sou amarga. E aqui a gente chegou no texto auge dessa reflexão, o texto que nós iniciamos esse bate-papo. E eu queria, diante dessa narração, desse texto lido, trazer algumas reflexões para a nossa vida. E a primeira reflexão que eu queria trazer é que, mesmo diante das frustrações da vida, como um tempo de escassez, como um tempo de luto, como um tempo de muitos lutos como esse que nós estamos vivendo, ainda é possível ouvir a voz de Deus e ser direcionados por Ele. O versículo 6 está aí para nos provar isso. Noemi, com a alma amargurada, com o coração dolorido ali de tanto sofrimento, ela para e ela ouve que Deus iria visitar o seu povo, e é de posse dessa promessa, é de posse dessa esperança, que ela decide voltar para a sua terra. Sabe o que acontece conosco quando a nossa alma está amargurada? Normalmente nós não queremos dar mais ouvidos a nada. Normalmente nós não queremos enxergar as saídas que a vida pode nos oferecer. Nós simplesmente começamos a desistir da vida. O desânimo é tão grande que tudo que alguém vem nos oferecer, a gente diz, mas isso não vai dar certo. Eu já passei por isso, eu não quero sofrer de novo isso, e a gente vai desistindo, vai jogando a toalha diante dos embates da vida. Mas, meus irmãos, quando nós, mesmo com o coração amargurado, mesmo entristecidos, mesmo enlutados, mesmo com as coisas faltando, as contas chegando, conseguimos parar e ouvir a voz do Senhor e ser conduzidos por Ele, sempre, sempre, sempre viveremos um grande milagre. Um grande milagre. Porque por mais lutas que a gente viva ao longo da vida, o Senhor, Ele vai cuidando da gente. O Senhor vai provendo. Por mais que em algum momento a gente passe por privação, essa privação não é eterna. Por mais que a gente enfrente um luto, esse luto, ele não será eterno. Porque o nosso Deus enche o nosso coração de consolo, de graça. E a gente está falando de uma mulher que está não apenas lutando para sobreviver, mas para trazer algum tipo de dignidade para suas próprias noras, que ainda eram jovens, que ainda tinham muita lenha para queimar ao longo da sua jornada. Sabe, essa disponibilidade para ouvir a voz do Senhor, mesmo com o coração cheio de amargura, é essencial. Talvez hoje você esteja me ouvindo e o teu coração esteja tão endurecido que você diga, pastor, eu não consigo ouvir, eu não consigo entender o direcionamento do Senhor. A única coisa que eu te peço, meu amado irmão, minha irmã, é que quando você ouvir a voz do Senhor, como diz o texto de Hebreus, não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração por conta das amarguras. Por mais que hoje você olhe para a sua vida e diga, minha vida não tem mais nada a ver com o que era, Deus é poderoso para mudar plenamente essa história. A história de Noemi não acaba aqui. O fim da sua história, o fim da sua jornada, não é como Mara. Deus traz de volta a alegria. Ela continua sendo Noemi. Por mais que em algum momento você não consiga se identificar com você mesmo. Por mais que você olhe no espelho e diga, essa não é a mesma pessoa que eu era, quem eu me tornei, eu preciso te dizer
que em Cristo Jesus a nossa identidade é restaurada. Nós voltamos a nos alegrar. Nós voltamos a ser uma pessoa agradável, por mais dura que a vida tenha sido conosco. A segunda lição que eu aprendo dentro dessa jornada, depois dessa mulher ouvir a voz do Senhor e seguir rumo em direção àquilo que ela entendia ser um momento de esperança que Deus poderia dar para ela, ela não se poupa, ela não se furta de falar sobre a sua dor e sobre o seu sofrimento. Ela não guarda aquilo como uma represa. Ela não fica acumulando essa dor no seu coração ou fica somente murmurando sozinha. Ela abre o seu coração para seus familiares quando recebem ela em Belém. Ela abre o seu coração para sua nora. Ela procura pessoas que possam ouvi-la. Sabe, um dos grandes males que potencializam esse tempo de sofrimento e amargura é esse silêncio, é a gente pegar e ficar entalado com um monte de coisa para falar e não encontrar alguém para desabafar, não encontrar alguém para expor aquilo que está no nosso coração. Não faça isso, meu irmão. Se você está passando por esse tempo de angústia, derrame isso na presença do Senhor. Procure pastores, procure amigos, procure familiares. É importante que a gente exercite esse hábito de colocar para fora. De colocar para fora. E não importa se faz muito sentido, não importa se de alguma forma a gente está sendo agressivo com relação ao próprio Deus, ela está dizendo, Deus me trouxe desgraça, Deus tirou tudo que eu tenho. São palavras de Noemi, porque na hora da dor, na hora da angústia, a gente fala as coisas assim mesmo. Só que depois de falar, depois de colocar tudo para fora, a gente consegue encontrar alívio. Alívio. Coloque para fora. Ouça a voz de Deus e siga em direção àquilo que Deus tem apontado. Coloque aquilo que tem te amargurado para fora. E a terceira e última lição que eu queria expor para os irmãos. Por mais que pessoas te faltem, por mais que em algum momento você perca um familiar querido, por mais que em algum momento você perca alguns familiares queridos, como foi o texto, um marido e 2 filhos. Por mais que alguém na jornada te abandone, como foi a outra nora de Noemi, a órfã. Sempre, sempre, Deus colocará alguém para estar ao nosso lado. Sempre vai existir uma Ruth, disposta não apenas a nos ouvir, mas a caminhar com a gente. Se nesse momento você se encontra sozinho, se esse tem sido um tempo de solidão na tua vida, se não bastasse todos os lutos que você tem vivido, se não bastasse toda a escassez que você tenha passado, se hoje você se encontra sozinho, a minha oração para você é que você consiga abrir os seus olhos e perceber a Ruth que o Senhor tem colocado ao seu lado. Que você consiga perceber as pessoas que Ele tem colocado no teu caminho. Noemi não via mais esperança. Noemi olha para a sua própria vida e diz, minhas filhas, voltem, eu não tenho mais nada para oferecer para vocês. Nós vamos ver na próxima semana, que mesmo quando a gente não consegue enxergar as saídas, Deus não apenas já preparou as saídas para a gente, mas Ele nos permite vivê-las. Vocês vão ver que mudança radical na vida de Noemi, na vida de Ruth. O que eu quero te pedir nessa hora é que você possa colocar o seu coração diante do Senhor, dizendo, Deus, me dá a capacidade de ouvir a Tua voz e de seguir rumo àquilo que o Senhor tem me orientado. Me dá, Deus, a capacidade de não ficar com essa amargura toda presa aqui na garganta. Me dá um ouvido, alguém que eu possa partilhar, colocar tudo para fora. E por fim, que você não se sinta sozinho. Que você olhe para o lado e perceba que Deus tem colocado pessoas para estarem com você. É interessante que Noemi, nesse texto, não queria a presença mais das suas noras. Ela reluta, ela insiste para que elas pudessem voltar, não porque não queria a companhia, mas porque queria o melhor para suas noras. Talvez você tenha afastado várias pessoas de perto de você. Sabe, quando a gente está amargurado, as pessoas saem de perto da gente. É natural isso acontecer. A gente mesmo tende a não estar perto de pessoas amarguradas.
mas sempre Deus vai levantar alguém para estar ao nosso lado. E se nesse momento você não está passando por nada disso, talvez esse seja o tempo em que Deus esteja te desafiando a ser uma Ruth na vida de tantas Noemis, na vida de tanta gente que está sofrendo. Talvez nesse momento você seja o ouvido que tantas pessoas precisam. Então se coloca à disposição do Senhor. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. A equipe de louvor já vai tomando lugar aqui. Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça mais uma vez. Se esse está sendo um tempo de privações, talvez você esteja vivendo como Emelec, como Noemi, que saíram da sua região buscando empreender, buscando tantas outras coisas, e agora você só vê escassez. Eu quero te dizer que o mesmo Deus que fez Noemi prosperar é o Deus que cuida da gente na hora da dor, na hora da escassez. Se hoje você está vivendo um tempo de perda, de luto, de frustração, Deus é consolo, e Ele muda a nossa história, e Ele nos permite criar um legado, mesmo a partir do luto. Pai bondoso e querido, no nome santo de Jesus eu te peço, Pai, que toda amargura, que todo o azedume que a vida vem nos trazendo, que todos os traumas, que todas as situações, ó Deus, que nos deixam verdadeiramente entalados, engasgados, que nos faz ser ácidos e muitas vezes tratar pessoas que estão à nossa volta com desprezo, com amargura, com palavras duras, ó Pai. Eu quero te pedir que no nome de Jesus, essa identidade que tem sido gerada nova, possa ser desfeita. Que nós possamos, ó Pai, ser Noemi, ser agradáveis. Sermos pessoas, ó Deus, que continuam encorajando e sendo alegres, motivadoras e tantos outros. Mas que no momento da amargura, Pai, o Senhor nos dê sempre a sensibilidade de ouvir a Tua voz como Noemi ouviu. Que o Senhor nos dê, Pai, a coragem de colocar para fora aquilo que nos incomoda. Mas acima de tudo, Pai, nos dá a graça de não nos sentirmos só. Nos dá a graça, Pai, de ter sempre uma Ruth ao nosso lado. De ter sempre alguém que diz, olha, não importa o que aconteça, eu estou com você. Porque às vezes, Pai, a sensação que nós temos é que o mundo inteiro está virando as costas para a gente. Mas sabemos que isso é só uma impressão. Sabemos que o Senhor nunca nos abandona. E sabemos que o Senhor usa pessoas. É por isso que temos, Senhor, a esperança de que dias melhores virão. É por isso, Deus, que profetizamos sobre a vida de todos os enlutados, sobre a vida de todos aqueles que estão passando privações, que tiveram seus comércios fechados, que estão desempregados. Que um novo tempo, um novo momento, um tempo de alegria, um tempo de paz, um tempo, Deus, onde a amargura cessará, chegará sobre cada uma dessas vidas. Derrama o Teu consolo sobre os nossos corações, ó Pai, sobre cada família. E o que eu te peço nessa hora é que o Senhor levante no meio da Tua igreja homens e mulheres dispostos a ter a mesma atitude de Ruth, de ser companheiros, de serem leais, de serem presentes para tantas pessoas que estão com o coração amargurado. É no nome santo de Jesus que te oramos, meu Pai. Amém.